Por qual nome hebraico Paulo também era chamado? Simão, Saulo ou Pedro? Alternativa B, Saulo. Sobre o que o Espírito de Deus se movia no início da criação? Sobre a face das águas? Sobre o jardim do Éden? Ou sobre a face do abismo? Alternativa A, sobre a face das águas. Qual o sinal que Deus colocou em Caim? Uma mancha na testa? Uma marca no braço? Ou não sabemos? Alternativa C, não sabemos. Quantos cestos foram recolhidos após Jesus alimentar 5.000 pessoas? 17 cestos? 15 cestos? Ou 12 cestos? Alternativa C, 12 cestos. Quem dos discípulos de Jesus tinha uma sogra? André, Pedro ou Tiago? Alternativa B, Pedro. Como é conhecido o mar onde os israelitas atravessaram? Mar Vermelho, Mar Morto ou Mar da Galileia? Alternativa A, Mar Vermelho. Quem foi o primeiro homem a nascer? Caim, Adão ou Sete? Alternativa A, Caim. Quem foi Enoque na Bíblia? Um caçador, um apóstolo ou um profeta? Alternativa C, um profeta. Como são conhecidos aqueles que não são israelitas? Ímpios, gentios ou forasteiros? Alternativa B, gentios. Qual o lugar onde Deus misturou as línguas das pessoas? Em Jerusalém, em Sodoma ou em Babel? Alternativa C, em Babel. Quem foi o profeta que multiplicou o azeite de uma viúva? Elias, Eliseu ou Jeremias? Alternativa B, Eliseu. O que Jesus pediu a Deus no jardim do Getsêmani, se fosse possível? Passar o cálice? Passar a cruz? Ou passar a dor? Alternativa A, passar o cálice. Quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó? 13 vezes? 5 vezes? Ou 10 vezes? Alternativa C, 10 vezes. Qual homem foi lançado de um barco para conter a ira de Deus? Jeremias, Paulo ou Jonas? Alternativa C, Jonas. De quem Raquel escondeu os ídolos na albarda de um camelo? De seu marido? De seu pai? Ou de seu filho? Alternativa B, de seu pai. O que aconteceu com o padeiro-chefe cujo sonho José interpretou? Foi enforcado? Foi liberto? Ou ficou preso? Alternativa A, foi enforcado. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Simão Cireneu? José de Arimateia? Ou Pedro? Alternativa A, Simão Cireneu. Quem foi a primeira esposa de Jacó? Raquel, Zilpa ou Lia? Alternativa C, Lia. Quantas vezes Jesus ensinou que devemos perdoar alguém que nos ofende? 60 vezes 7? 70 vezes 7? Ou 80 vezes 7? Alternativa B, 70 vezes 7. Qual homem teve sua coxa ferida por um anjo? Esaú, Moisés ou Jacó?
Alternativa C, Jacó. Segundo a visão de Daniel, o que representa os 10 chifres? 10 pragas, 10 reis ou 10 anjos? Alternativa B, 10 reis. Quantos homens desceram um paralítico pelo telhado até Jesus? 4 homens, 3 homens ou 2 homens? Alternativa A, 4 homens. Por quantas vezes Davi conseguiu desviar da lança que o rei Saul atirou contra ele? 1 vez, 3 vezes ou 2 vezes? Alternativa C, 2 vezes. Qual destas aves era considerada impura e não podia ser consumida segundo a lei de Moisés? Codorna, galinha ou cisne? Alternativa C, cisne. De quem o escritor de Provérbios era filho? Jacó, Davi ou Moisés? Alternativa B, Davi. Qual homem perdeu sua visão por 3 dias após ver Jesus? Paulo, Eliseu ou Isaías? Alternativa A, Paulo. Os jovens de Betel zombaram da calvície de qual profeta? Eliseu, Paulo ou Amós? Alternativa A, Eliseu. Qual o nome do homem rico que pediu o corpo de Jesus após a crucificação? Nicodemos, Gamaliel ou José de Arimateia? Alternativa C, José de Arimateia. Qual ave voltou trazendo uma folha de oliveira em seu bico até Noé? Um corvo, uma pomba ou um pardal? Alternativa B, uma pomba. Quantos filhos teve Jacó? 10 filhos, 15 filhos ou 13 filhos? Alternativa C, 13 filhos. Como se chamava a serpente de bronze feita por Moisés? Beemote, Neustã ou Azerá? Alternativa B, Neustã. Por que Jesus não teve suas pernas quebradas pelos soldados romanos? Sentiram pena? Pilatos proibiu? Ou porque ele já estava morto? Alternativa C, porque já estava morto. Qual foi a última carta escrita por Paulo antes de sua morte? 1 Timóteo, Tito ou 2 Timóteo? Alternativa C, 2 Timóteo. Preparem-se para o nível 2 de dificuldade. Qual rei fingiu-se de louco para escapar da morte? Nabucodonosor, Senaqueribe ou Davi? Alternativa C, Davi. Quantas moedas Dalila recebeu para descobrir o segredo da força de Sansão? 2.000 moedas, 1.100 moedas ou 1.000 moedas? Alternativa B, 1.100 moedas. Quantos anos de fome houve durante o reinado de Davi? 3 anos, 7 anos ou 5 anos? Alternativa A, 3 anos. Moisés pertencia a qual tribo de Israel? Tribo de Levi, tribo de Judá ou tribo de Neftali? Alternativa A, tribo de Levi. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Sangar, Gideão ou Otniel? Alternativa C, Otniel. Quem foi que viu um anjo do Senhor se sentar embaixo de um carvalho? Jacó, Gideão ou Eliseu?
Alternativa B, Gideão. Durante quanto tempo a mulher do fluxo de sangue sofria com esse mal? 9 anos? 16 anos? Ou 12 anos? Alternativa C, 12 anos. A qual tribo pertencia Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Neftali, Judá ou Levi? Alternativa B, Judá. Qual era a outra função de Melquisedeque além de rei? Sacerdote, profeta ou levita? Alternativa A, sacerdote. Qual homem teve sua perna impressada contra a parede por um animal? Jeroboão, Asaf ou Balaão? Alternativa C, Balaão. Qual foi o segundo assassino registrado na Bíblia? Jabal, Caim ou Lameque? Alternativa C, Lameque. Qual foi o companheiro de Paulo que o abandonou durante sua primeira prisão? Timóteo, Demas ou Barnabé? Alternativa B, Demas. Qual era o nome do servo de Eliseu que foi castigado com lepra? Geazi, Naamã ou Eliezer? Alternativa A, Geazi. Quantos dias Labão levou para alcançar Jacó após ele fugir? 7 dias? 8 dias? Ou 9 dias? Alternativa A, 7 dias. Do que eram feitos os braços da estátua no sonho de Nabucodonosor? De ouro, de ferro ou de prata? Alternativa C, era feito de prata. Com o que os ninivitas se cobriram após se arrependerem dos pecados? Roupas velhas? Pano de saco? Ou couro de animais? Alternativa B, pano de saco. Qual é o livro que descreve a história do profeta Elias? 1 Crônicas, 1 Samuel ou 1 Reis? Alternativa C, 1 Reis. Quem foi a primeira mulher a ser chamada de profetisa na Bíblia? Ana, Miriam ou Débora? Alternativa B, Miriam. Quantos anos Jacó ficou na casa de Labão? 20 anos, 40 anos ou 30 anos? Alternativa A, 20 anos. Quantos anos de fome houve durante o reinado de Davi? 7 anos, 1 ano ou 3 anos? Alternativa C, 3 anos. Quantos dias Noé esperou para enviar a pomba pela segunda vez fora da arca? 12 dias? 10 dias? Ou 7 dias? Alternativa C, 7 dias. Qual o nome da esposa de Nabal que mais tarde se tornou esposa de Davi? Mical, Abigail ou Batseba? Alternativa B, Abigail. Qual rei buscou orientação de uma feiticeira? Saul, Acabe ou Davi? Alternativa A, Saul. Quem foi o profeta que se casou com uma prostituta a mando de Deus? Oséias, Amós ou Miqueias? Alternativa A, Oséias. O que Jeremias viu em sua primeira visão? Uma panela quente, uma serpente de metal ou uma vara de amendoeira?
Alternativa C, uma vara de amendoeira. Qual livro da Bíblia condena a adoração aos astros? Gênesis, Deuteronômio ou Números? Alternativa B, Deuteronômio. Onde o povo de Deus deveria aspergir o sangue do cordeiro durante a 10ª praga no Egito? Nas janelas, nas paredes ou nos umbrais das portas? Alternativa C, nos umbrais das portas. Como são chamados os que ouvem e guardam a palavra de Deus? Sábios, bem-aventurados ou justos? Alternativa B, bem-aventurados. Qual era a idade de Davi quando começou a reinar? 30 anos, 36 anos ou 40 anos? Alternativa A, 30 anos. Quem é chamado de o último Adão na Bíblia? Jacó, Abraão ou Jesus Cristo? Alternativa C, Jesus Cristo. O que João Batista disse que Jesus tinha na mão? Um livro, uma espada ou uma pá? Alternativa C, uma pá. Em qual livro da Bíblia Satanás é chamado de príncipe deste mundo? Em Marcos, em João ou em Lucas? Alternativa B, em João. Quantas vezes Sansão mentiu a Dalila sobre o segredo de sua força? 3 vezes? 5 vezes? Ou 7 vezes? Alternativa A, 3 vezes. Você está preparado para o nível 3? Vamos começar. Quantos soldados assírios o anjo do Senhor matou durante o cerco de Jerusalém por Senaqueribe? 185 mil? 175 mil? Ou 150 mil? Alternativa A, 185 mil. Quantos anos tinha Abrão quando seu nome foi mudado para Abraão? 120 anos? 100 anos? Ou 99 anos? Alternativa C, 99 anos. Onde Davi poupou a vida de Saul? No palácio? Em uma caverna? Ou no campo de batalha? Alternativa B, em uma caverna. Do cadáver de qual animal Sansão tirou mel para comer? De um urso? De um cavalo? Ou de um leão? Alternativa C, de um leão. Qual profeta foi proibido por Deus de casar e ter filhos? Ageu, Jeremias ou Miqueias? Alternativa B, Jeremias. Quais livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus escrito? Ester e Cantares? Judas e Amós? Ou Malaquias e Ester? Alternativa A, Ester e Cantares. Quem foi o profeta que confrontou o rei Acabe sobre sua idolatria? Jeremias, Eliseu ou Elias? Alternativa C, Elias. Qual era o nome do anjo que lutou com Jacó? Gabriel, Miguel ou não é mencionado? Alternativa C, não é mencionado. Quantas vezes Deus chamou Samuel durante a noite? 2 vezes? 4 vezes? Ou 3 vezes? Alternativa B, 4 vezes. Qual era o nome do gigante que tinha uma lança com uma ponta de ferro que pesava 300 ciclos? Isbi-Benob, Og ou Golias? Alternativa A, Isbi-Benob.
Quem foi o rei que adoeceu devido à sua arrogância, mas depois se humilhou diante de Deus? Ezequias, Salomão ou Josias? Alternativa A, Ezequias. Qual suprimento o rei Melquisedeque deu a Abraão? Vinho e água, óleo e pão, ou pão e vinho? Alternativa C, pão e vinho. Qual mulher preparou 200 pães para Davi e seus homens? Miriam, Abigail ou Batseba? Alternativa B, Abigail. Qual foi a cidade onde Paulo encontrou um altar com a inscrição ao Deus desconhecido? Filipos, Corinto ou Atenas? Alternativa C, Atenas. Para onde Moisés fugiu depois que matou o egípcio? Egito, Midian ou Canaã? Alternativa B, Midian. Qual homem foi pendurado em sua própria forca? Amã, Mardoqueu ou Assuero? Alternativa A, foi Amã. Qual rei ficou com a sua mão seca após estendê-la contra um profeta? Nabucodonosor, Uzias ou Jeroboão? Alternativa C, Jeroboão. Quem foi o rei que Deus puniu com lepra até o dia de sua morte? Jotão, Asa ou Uzias? Alternativa C, Uzias. Qual ser celestial tocou a boca de Isaías com uma brasa viva? Um anjo, um serafim ou um querubim? Alternativa B, um serafim. Qual distância o povo deveriam manter da Arca da Aliança segundo os oficiais de Josué? 2.000 côvados, 3.000 côvados ou 4.000 côvados? Alternativa A, 2.000 côvados. Para onde Jesus foi depois que João Batista foi preso? Para Galiléia, para Belém ou para Nazaré? Alternativa A, para Galiléia. Quais animais atacaram os jovens que zombaram da calvície de Eliseu? 2 leopardos, 2 leões ou 2 ursas? Alternativa C, 2 ursas. O que aconteceu com os soldados que foram prender Jesus quando ele respondeu que ele era Jesus Nazareno? Eles riram, recuaram e caíram, ou eles o prenderam? Alternativa B, recuaram e caíram. Qual profeta pediu a Deus para abrir os olhos espirituais de seu servo? Ageu, Jeremias ou Eliseu? Alternativa C, Eliseu. O rei Salomão escreveu quantos provérbios? 2.000 provérbios, 3.000 provérbios ou 1.000 provérbios? Alternativa B, 3.000 provérbios. Quem foram as 2 pessoas que sustentaram as 2 mãos de Moisés durante uma peleja? Arão e Ur, Josué e Arão ou Sara e Arão? Alternativa A, Arão e Ur. No final dos tempos, quantas vezes mais o sol irá aquecer? 3 vezes? 5 vezes? Ou 7 vezes? Alternativa C, 7 vezes. Qual profeta perdeu 2 filhos em um só dia? Elias, Samuel ou Eli? Alternativa C, Eli. Em quantos braços se dividia o rio que saía do Éden e regava o jardim? 5 braços, 4 braços ou 3 braços?
Alternativa B, 4 braços. Quantos mensageiros trouxeram mais notícias a Jó? 4 mensageiros, 5 mensageiros ou 6 mensageiros? Alternativa A, 4 mensageiros. Qual foi a resposta de Satanás quando o Senhor perguntou: "De onde vens? De rodear a terra, da face do abismo, ou do espaço celestial?" Alternativa A, de rodear a terra. Quantos anos tinha Caleb quando entrou na terra prometida? 102 anos? 72 anos? Ou 85 anos? Alternativa C, 85 anos. O que o Senhor colocou a leste do jardim do Éden após a expulsão do homem? Anjos, querubins ou arcanjos? Alternativa B, querubins. Como será chamado a batalha final? Grande tribulação, guerra final ou Armagedon? Alternativa C, Armagedon. Parabéns, chegamos ao fim de mais um vídeo. Agora me conte nos comentários como você se saiu. Aqui estão mais 2 vídeos para você continuar aprendendo mais sobre a Bíblia. Fiquem todos na santa paz do Senhor.